Vem aí a antepenúltima apresentação, análise espacial e temporal dos acidentes ferroviários no Brasil, 2014-2024. Autora Marcela Fraga e coautores Fábio Zanqueta, Matheus Thiago Andrade Oliveira e Paulo César Marques da Silva, parceria Rumo Logística e UNB. Como? Então, Rumo e a NTT. A NTT e o UNB. Então, não é a Rumo Logística desta vez. Está no roteiro aqui, mas tudo bem. Obrigado. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marcela. Eu vou apresentar sobre o meu artigo, Análise Espacial e Temporal dos Acidentes Ferroviários no Brasil. O principal objetivo desse artigo foi, como o próprio nome já diz, fazer uma caracterização dessa última década dos acidentes ferroviários ocorridos ao longo de todas as malhas do país, buscando identificar padrões espaciais, comparar ferrovias com perfis espaciais distintos e assim, conseguir analisar qual a influência desses fatores contextuais na ocorrência desses acidentes. Também buscar identificar algumas limitações que a gente buscou nos registros atuais dos acidentes ferroviários. Bom, o uso de sistemas de informações geográficas tem sido muito difundido em estudos mundo afora relacionados a acidentes ferroviários, principalmente o uso da metodologia Kernel Density Estimation, que consiste na geração de mapas de calor, justamente para identificar os pontos de foco e gerar, assim, modelos preditivos. Aqui no Brasil, o órgão responsável pelo monitoramento e fiscalização de segurança ferroviária é a NTT, e ela tem, basicamente, dois tipos de indicadores principais para monitorar como que está a segurança ferroviária no Brasil. Nos contratos antigos, a gente tinha as metas de segurança, com um índice que era, basicamente, a quantidade de acidentes por trens por milhão, sem considerar nenhuma característica específica do acidente. E nos contratos mais novos, os dois ainda estão válidos, a gente tem o índice de acidentes ferroviários graves, que leva em conta os acidentes que resultaram em óbitos ou feridos. Ou seja, já levando em conta pelo menos um dos fatores, a gravidade. Em 2020, a gente teve um grande avanço, que foi a Resolução 5.902, que definiu como obrigatório o georreferenciamento de acidentes, tornando possível a realização de análises como essas citadas anteriormente, usando sistemas de informações geográficas. E a Lei de Ferrovias, também de 2021, veio complementando alguns dados do registro de acidentes. A metodologia ela iniciou com a coleta e organização dos dados. A principal fonte foram os dados abertos da NTT, usando o sistema SAF apenas como material de apoio. O período, como foi informado, foi entre 2014 e 2024. Dentre as variáveis coletadas estavam natureza, causa, localização, a partir de 2020, gravidade, tempo de interrupção, número de óbitos, entre outros. Em seguida, foi feita uma análise estatística, inicialmente simplificada, só para a gente entender os dados no geral. Depois que a gente fez os mapas e geramos algumas hipóteses, a gente fez um teste de hipóteses, usando o Q² para variáveis categóricas e o Mann-Whitney para variáveis aleatórias. E, enfim, a gente fez esse teste para confirmar se as nossas teorias estavam corretas ou não. Bom, como eu disse, a gente gerou alguns mapas fazendo uma análise espacial com o KDE, como foi citado. A gente usou o software QGIS para identificar para fazer mapas e identificar os hotspots. O raio de suavização foi de 1.000 metros, a célula foi de 100 e os hotspots foram ponderados pela gravidade, ou seja, quanto mais escuro, quer dizer que eles são mais graves. Por fim, como a gente não conseguia focar em tudo ao mesmo tempo, a gente selecionou duas principais malhas, a Rumo Malha Sul, com o destaque em valores absolutos, e a MRS, com destaque quanto à letalidade.
Bom, quanto ao panorama geral, a gente chegou ao resultado de que 8.574 acidentes foram registrados nessa última década. Isso dá mais de um acidente por dia, em 10 anos, então é bastante coisa. A gente consegue observar no gráfico ao lado que a gente teve um pico em 2015, também tem uma queda ali nos anos da pandemia, né, em 2020 e 2021, e desde 2022 a gente tem estado numa tendência de queda, mas com oscilações regionais, né? Se você pegar as malhas isoladamente, não necessariamente vai ter esse perfil. As maiores concentrações dos acidentes foram em Minas, Paraná e São Paulo, também com um leve destaque para o Rio de Janeiro, mas os principais são esses três, e com destaque para áreas de densidade populacional alta, intermodalidade e operação intensa. Bom, aqui tem um dos mapas gerados, né, o mapa de todas as malhas do país. Como eu disse, existem grandes concentrações ali nas áreas urbanas de Minas, Rio, São Paulo e Paraná. No restante do país, a gente pode ver que o perfil dos acidentes é bem disperso, assim, não tão grave, e sem concentrações muito bem marcadas. Bom, ainda no panorama geral, as principais naturezas dos acidentes, né, o tipo dos acidentes, em primeiro lugar, era atropelamento, seguido por abalroamento, que é o encontro da ferrovia com algum veículo, dados exemplos, inclusive, recentes, que a gente tem observado, e descarrilamento em terceiro lugar. Os dois primeiros itens, eles totalizam 60% dos acidentes registrados, ou seja, isso destaca principalmente essa questão da interface, né, entre cidade e ferrovia. Bom, os horários críticos eles coincidem com os horários de pico também das cidades, né, sugerindo essa interação de fluxo de veículos e pedestres. Já quanto às gravidades, 40% dos acidentes resultaram em óbitos ou feridos. E quanto a impactos operacionais, a gente teve como maior média de horas de interrupção a Ferrovia Norte-Sul, Tramo Norte, com 23 horas, em média, de interrupção. As outras têm médias um pouco inferiores, não, bem inferiores, tipo 2 ou 3 horas, mas, igual, é um grande prejuízo para a logística do país. E, quanto a prejuízos estimados, a gente teve muito poucos dados, mas, em média, seria uns 200 milhões com os dados que estavam disponíveis, mas são pouquíssimos acidentes que têm esse tipo de dado registrado. Bom, quanto às ferrovias críticas selecionadas, nós temos, como eu falei, a Rumo Malha Sul e a MRS. A Rumo Malha Sul era o primeiro lugar em relação ao total de acidentes, 2.443 acidentes. A MRS, por outro lado, apesar de ter a metade do número de acidentes, se destaca na questão de letalidade, né, que seriam a razão entre óbitos e acidentes, com um valor 3 vezes maior do que a Rumo. Por isso que elas foram as duas ferrovias destacadas, por conta dessa característica. E aí, a gente também resolveu destacar essas duas por conta da diferença espacial dessas duas malhas, né? A Rumo Rumo Malha Sul, ela tem um traçado misto. Ela passa muito por zonas rurais, né? A principal atividade delas é a agroexportação. Então, passa por muitas zonas rurais e tem uma pequena concentração ali numa zona urbana. Já a MRS, ela passa praticamente toda por zonas urbanas, então a gente notou essas diferenças e procurou destacar para justamente ver se o enfrentamento para as duas deveria ser o mesmo ou não, né? Bom, aqui a gente tem os mapas gerados, né, a partir de 2020, como eu falei, a partir do momento que passaram a ter os dados georreferenciados, e ali, no final, a gente tem um compilado. Na MRS, a gente vê que tem pontos de concentração, assim, ela não é bem distribuída. Ali no compilado ficou bem distribuído, mas, pontualmente, cada ano, a gente vê que tem pontos específicos, principalmente concentrado ali em Minas, a zona da Mata Mineira, interior do Rio de Janeiro, ali por Volta Redonda, e também a zona metropolitana de São Paulo. Já a Rumo, por outro lado, como a gente pode ver, a gente tem uma característica de acidentes bem dispersa ao longo da malha, até porque é uma malha bem mais extensa, porém, também com uma concentração ali em relação à gravidade na zona metropolitana de Curitiba, ou seja, ressaltando a tensão que é essa interação entre zona urbana e ferrovia. Peraí. Não está passando. Para de passar aqui. Deixa eu ver se... Alguém poderia passar aí, por favor? Obrigada. Bom,
Dados os mapas gerados, a gente gerou algumas hipóteses, né? A gente quis verificar se realmente acidentes urbanos são mais graves, se acidentes urbanos ocorrem majoritariamente em passagens de nível ou não, se acidentes em passagens de níveis são causados majoritariamente por interferência de terceiros, se o número de óbitos é maior em áreas urbanas, bate um pouco com a questão da gravidade, né? E se as interrupções são mais longas em áreas urbanas. Como eu disse, a gente fez testes estatísticos, todos se mostraram estatisticamente aceitáveis, e os 4 primeiros se mostraram favoráveis à tese. Exceto o último, né? Apesar de a gente pensar que, por conta da gravidade, talvez a interrupção seria maior em áreas urbanas, a interrupção maior era em áreas rurais, o contrário à hipótese, no caso. Acredita-se que porque a característica principal dos acidentes em áreas rurais seja o descarrilamento, que é um pouco mais difícil de desocupar a via para voltar à atividade. Já em áreas urbanas, você tem um tempo de reação um pouco mais rápido, né? Até porque eles são mais graves e por conta de toda a estrutura que tem na volta. Pode passar, por favor? Bom, como conclusão, né, a gente percebeu que, sim, a localização dos acidentes influencia muito. As áreas urbanas concentram os acidentes mais graves e letais, infelizmente. Mas eu acho que a principal conclusão e contribuição desse trabalho é justamente o fato de que, dadas essas características diferentes em relação à localização da malha em si, as estratégias de mitigação elas precisam ser contextualizadas, elas precisam ser aplicadas de acordo com as características de cada via. E aí, no caso que eu, como representante também da NTT, o agente regulador também tem que olhar por esse lado e, talvez, pensar em instrumentos que abarquem todos esses fatores espaciais para, assim, conseguir elaborar indicadores que ataquem o tema principal e a principal causa dos acidentes de acordo com cada característica. Uma questão que eu esqueci de falar na hora da comparação foi que, assim, fora interferência de terceiros e casos fortuitos, na terceira causa mais frequente, a Rumo, com uma característica mais rural, concentra um grande número de causas relacionadas à falha de via permanente. Já a MRS, ela concentra todas essas causas em interferência de terceiro, a grande maioria, né? Ou seja, a gente vê claramente que o enfrentamento tem que ser diferente nos dois modelos, né? Destacando que não necessariamente, às vezes, é por falta de intervenção da concessionária ou a falha de manutenção. E, às vezes, né, no caso das que se destacam por falha de via permanente. Então, assim, dito isso, o enfrentamento tem que ser contextualizado e tem que considerar todos esses fatores. Pode passar, por favor. Bom, aqui, por último, só destacando, né, algumas limitações do estudo. A falta de referenciamento de 2020 dificulta que a gente tivesse, por exemplo, mapas mais antigos também. A inconsistência em classificações, a gente percebeu uma mudança muito brusca nas causas dos acidentes ali entre 2016 e 2015, que a gente não sabe exatamente se foi uma mudança de conceito, não sei. Dados econômicos escassos, como eu também comentei. E, como recomendações para pesquisas futuras, a gente tem a integração de dados operacionais com dados de planejamento urbano, né, visando, a exemplo do trabalho anterior, inclusive, que foi uma boa iniciativa, o desenvolvimento de modelos preditivos com séries temporais. Né, agora que a gente vai passar a ter mais dados e os dados georreferenciados, talvez a gente consiga fazer esse tipo de previsão de forma mais acurada. E a avaliação da efetividade de intervenções recentes, ou seja, comparar quais intervenções que foram realizadas pelas concessionárias nos últimos anos realmente influenciaram na queda ou até, sei lá, no aumento dos acidentes ao longo desses anos. É isso, muito obrigada. Obrigado, Marcela Fraga, pela sua apresentação.